Esse todos aqui, né, não é todo mundo. Da mesma forma, quando em João 3,16 que diz quando Deus amou o mundo, não está falando da humanidade, Deus amou a sua criação. Quando você busca no original lá, Deus amou toda a sua criação. É porque não é só o homem que vai ser salvo, mas os animais serão transformados, a terra será transformada, até o céu será transformado. Isaías diz que o céu será destruído, será arrolado. Por isso que em Apocalipse diz que haverá novos céus e nova terra. Paulo vai dizer que a natureza, a criação, ela não vê a hora dos eleitos serem chamados, porque sabe que quando eles forem chamados, Deus vai fazer a obra de transformação. Então a natureza, a criação geme pela redenção. Então é bem claro em dizer, é muito claro isso, que toda vez que a Bíblia fala todos venham ter conhecimento da verdade, e Pedro aqui estava falando para um grupo, ele diz assim, olha, pelo contrário, ele é paciente, né? Ele é extremamente paciente para convosco. Ele estava falando com um grupo ali, não estava falando com o mundo inteiro. E não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham conhecimento, né? Que chegue ao arrependimento. Amém? Peço a vocês, irmãos, que escrevam nos comentários se você tem uma dúvida a respeito disso. Deixem nos comentários para a gente poder examinar e estudar junto. Amém? A soberania de Deus pode ser frustrada. Porque se a soberania de Deus fosse uma imposição... Nossa, a soberania de Deus pode ser frustrada, a vontade de Deus pode ser frustrada. Então vou ter que rasgar eu acho que é J38. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ora bolas. Desculpa, não tem nada contra o Rodrigo Silva, eu acho ele excelente profissional, arqueólogo, mas em doutrina bíblica ele peca muito. Davi fala no Salmo 139 que Deus tem todos os seus dias contados, tem toda a sua história escrita. Ele vai falar mais na frente a respeito de presciência. Presciência é heresia. Deus não precisa adivinhar o futuro ou prever o futuro. Por que Deus não precisa saber o futuro? Porque foi Ele que escreveu. Esse negócio de presente, passado e futuro é para nós. Aleluia. Esse negócio de presente, passado e futuro é para nós. Salomão escreve Eclesiastes capítulo 3 e diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Em outras traduções está escrito assim: todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, nesse plano nosso aqui há um tempo para todas as coisas. Mas para Deus não há tempo. Deus vive no Kairos e nós no Cronos. Aqui há tempo. Presente, passado, futuro, há tempo contado. Mas lá não tem presente, passado, futuro. Não existe. Deus é como se Deus passeasse pelas estações, pelo presente, passado. Não existe isso. E nós não conseguimos compreender isso porque nós vivemos num tempo que há num tempo determinado para tudo. Então, o que Deus previu, que Deus preveu, isso é heresia, porque Deus não precisa prever ou ver alguma coisa. Eu vi uma pessoa pregar uma vez dizendo que quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, ele viu o futuro e viu quantas pessoas ele salvou lá no futuro. Isso é heresia. Deus não é presciente, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas porque foi ele que escreveu. Foi ele que fez a história. Posição goela abaixo da vontade de Deus, então ninguém se perderia. Aí eu vou concordar com os espíritas, que no final das contas você vai reencarnando até um dia você alcançar a luz, porque Deus não quer que ninguém se perca. Quer ver outra passagem? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Perdão, Timóteo. É o mesmo contexto de João. Efésios, Gálatas, Efésios, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago.
aqui. Todos, não é todo mundo. 1 Timóteo, Não é o mundo capítulo inteiro. 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isso mesmo, olha o que diz aqui a Bíblia. Opa, desculpa, eu estava em Tessalonicenses, gente. 1 Timóteo 2, versículo 4. Vamos ler aqui com calma. Diz aqui, olha. Deus, eu vou ler o 3 também. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá bem? E fala que Cristo deu a si mesmo em resgate por todos. Aí é que eu começo a fazer uma pergunta sobre a soberania de Deus. Se Deus deu a Cristo em resgate por todos, e Deus deseja, de acordo com 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3, verso 9, que todos sejam salvos, então por que alguns se perdem? E se você disser que é Deus que escolhe quem vai se salvar, quem vai se perder, aí então você está dizendo que Pedro e Paulo estão mentirosos, porque eles disseram que Deus quer que todos se salvem. Mas Calvino diz que Deus quer que alguns se salvem. Eles até usam uma analogia, Deus não é obrigado a salvar a todos. Eu concordo, Deus não é obrigado a salvar a todos. E eles começam até a comparar. É como um casal que chega num orfanato e tem várias crianças órfãs ali, mas eles adotam apenas um e deixam os outros para lá. Gente, essa visão de Deus para mim é tão perigosa, tão perigosa. Esse exemplo da criança não é um exemplo tosco. Não é nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em vez de a gente ficar perguntando por que Deus escolhe, a gente deveria perguntar por que Deus não fulminou todo mundo. Se a gente vai dizer que Deus, se a gente for dizer que Deus é injusto de ter escolhidos, porque esse negócio de dizer que Deus escolheu uns para salvação e escolheu outros para perdição é uma heresia maior ainda, que não ele não escolheu ninguém para perdição. Todos estão perdidos. Todos estavam perdidos. E ele, pela sua graça, escolheu entre os perdidos aqueles ao qual ele desejou que seja salvo. Aí alguém vai dizer assim, mas que injustiça é essa? Por que Deus não salvou todo mundo? A grande pergunta é por que Deus não aniquilou todo mundo? Porque se você for falar de injustiça, então Deus foi injusto em salvar alguns, porque se todos merecem a morte, qual juiz que absolve um condenado? Culpado. Um condenado culpado. Qual juiz que absolve um condenado culpado? Não existe. Nenhum juiz vai absolver, vai deixar livre um condenado culpado. Ele seria injusto se ele fizesse isso. Né? É o mesmo caso de Deus. Por que Deus salvou alguns se todos estavam condenados? Se você for falar de justiça, tem que olhar para esse lado.